85. Copy System capítulo 841 Autor, Dragonix. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. O tempo passou. Sob o acordo de Shin, Inamori Momo foi colocado com sucesso na 5ª divisão, servindo como sua fonte interna para vigiar Aizen. Aizen sabia. Shin achava que provavelmente sabia, mas Aizen não era do tipo que tomava decisões por algo tão trivial. Além disso, ele não tinha medo de ser observado. Desde que Shin não fosse quem monitorasse pessoalmente, qualquer outra pessoa só estaria observando um fantasma. O poder de Kyoka Suigetsu estava simplesmente absurdamente quebrado. A menos que você tivesse um Reiatsu muito além do de Aizen, ou conseguisse tocar a lâmina antes de ser liberada, quebrar a ilusão era impossível. E quanto ao Reiatsu muito além do de Aizen, Yuosh havia designado Aizen como um poder de guerra especial justamente por causa de sua imensa pressão espiritual. Em termos de Reiatsu puro, só Shin poderia superá-lo. Entre o restante do Seireitei, nem mesmo o poderoso velho Yamamoto, que vai com tudo, conseguiam gerar Reiatsu mais forte que Aizen. Além de acompanhar a pesquisa de Ojuku de Aizen, Shin passava a maior parte do tempo deslizando, sem fazer quase nada. Por que você está aqui de novo? A vida no Palácio do Rei das Almas é realmente tão relaxante assim? Shin perguntou, olhando para Shutara Senjumaru. Não era a primeira vez que ela vinha procurá-lo. Shin começava a se perguntar se a mulher tinha tempo demais livre. É bem relaxante, na verdade. Não há muito o que fazer no Palácio do Rei das Almas. Então, o que você acha? Você já pensou em entrar para o Esquadrão Zero? Shutara Senjumaru perguntou a Shin, ainda sem desistir de recrutá-lo. Esse era o principal motivo de ela aparecer sempre que tinha um momento livre. Ela estava determinada a persuadi-lo. O Palácio do Rei das Almas é entediante de deixar a mente bem menos interessante que o Seireitei. Eu teria que ter perdido a cabeça para te seguir lá acima. Shin acenou com a mão de forma desdenhosa, como se o solo sagrado que outros veneravam fosse algo a ser desprezado. Na verdade, o Palácio do Rei das Almas era um excelente lugar para treinamento. A concentração de partículas espirituais, o Rezi, era tão densa que até um vice-capitão seria esmagado pela pressão no ar se não estivesse preparado. E você acha que ser um preguiçoso na academia Shino é mais interessante? Shutara ergueu uma sobrancelha e retrucou. Ei, você está me irritando. Quer que eu te mande voar? Yorishi disse, estalando os dedos. A expressão de Yorishi estava longe de ser amigável ao olhar para Shutara. Embora o Esquadrão Zero estivesse acima do Gotei 13, ela não tinha a intenção de deixar Shin se juntar a eles. Depois de entrar no Esquadrão Zero, raramente tinha a chance de sair do Palácio do Rei das Almas. Esse era o principal motivo pelo qual Yorishi era contra. Se ele se juntasse, ela nunca o veria. Além disso, Yorishi não tinha medo de Shutara. Em termos de força, o poder de combate atual de Yorishi era equivalente ao dela. Os membros do Esquadrão Zero eram todos formidáveis, mas a Yorishi que havia treinado com Shin era uma fera totalmente nova, sua força já superando a de uma capitã comum. E qual era a força de um capitão comum? Bem, mais ou menos no nível de alguém como Kensei Muguruma. Enquanto Yorishi e Shutara batiam de frente, Shin se afastou silenciosamente. A história principal deve começar em breve, certo? Shin estava no telhado da Academia Shino, olhando para o horizonte. O capitão da 10ª divisão, Isshin Shiba, desapareceu sem deixar rastros. A posição agora havia sido ocupada pelo jovem prodígio, Toziro Itsugaya. Isshin Shiba provavelmente já havia perdido seus poderes de ceifador de almas e vivia sob o nome de Shin Kurosaki. Tudo o que restava era esperar o nascimento de Shigo Kurosaki. Ainda havia um tempo antes da história principal começar, mas Aizen vinha fazendo muitos pequenos movimentos ultimamente. Inamori havia passado algumas informações, mas nada era particularmente importante. E se houvesse algum segredo realmente crítico, Inamori provavelmente não teria conseguido pegá-los de qualquer forma. Devo simplesmente arrancar o Juku de Kizuki Urahara e dar para o Aizen agora. O pensamento passou pela mente de Shin, mas ele rapidamente balançou a cabeça. Se fizesse isso, Aizen provavelmente ficaria receoso de criar o Juku perfeito. Será que Aizen ousaria usar algo que veio de suas mãos? Vou deixar as coisas seguirem o jeito. Esperei até agora, mais uma década ou algo assim não vai fazer diferença. Depois de falar, o olhar de Shin se voltou para as sombras dos prédios do Seireitei. Seus olhos pareciam perfurar o espaço, vendo outro mundo.
O Andenreiche, o Império Invisível, um palácio de gelo escondido nas sombras do Seretei. Era o reino dos Quincy. Há 1000 anos, a guerra entre os ceifadores de almas e os Quincy terminou com uma vitória para os ceifadores de almas. Os Quincy derrotados aproveitaram um momento de relaxamento, criando um reino de reis nas sombras do Seretei. Eles vinham observando o desenvolvimento dos ceifadores de almas desde então, esperando que Hiroshi revivesse e governasse o mundo. A força atual do Andenreiche era imensa, até maior do que dos ceifadores de almas. Cada membro do Sternritter era mais do que páreo para um capitão ceifador de almas. Bem, não vou causar problemas para você ainda. Vou te dar um desconto por enquanto. Shin podia entrar no Andenreiche quando quisesse. Mas, por enquanto, ele não estava interessado. Embora estivesse curioso sobre o poder dos Quincy, o que realmente o intrigava era o poder de seu progenitor, Hiroshi. Hiroshi era filho do Rei das Almas. Mas esse filho exemplar, ao ressuscitar, invadiria o palácio do Rei das Almas e mataria seu próprio pai. Hiroshi ainda não havia sido revivido, então Shin não tinha interesse no Andenreiche. Foi um golpe de sorte para eles. Se Shin entrasse no Andenreiche, com seu poder aterrorizante, nem mesmo os membros mais fortes do Sternritter conseguiriam detê-lo. Shin sozinho provavelmente conseguiria uma derrota de equipe contra todo o Andenreiche. Faz tempo que não vou para a 4ª divisão. Acho que vou dar uma visita. A figura de Shin desapareceu num instante. Ele não estava usando Shunpo, mas uma técnica espacial. Sua técnica do deus do trovão voador havia sido desenvolvida a ponto de ele poder se teletransportar à vontade, mesmo sem um marcador. Ao chegar ao quartel da 4ª divisão, Shin viu-a movimentando a Retsu no Ana. Ele não a perturbou, apenas ficou de lado e observou em silêncio. O que te traz à 4ª divisão? O Noana perguntou a Shin com sua voz suave. Embora sua voz fosse suave, Shin não conseguia se livrar da sensação de que carregava um toque de ressentimento. Como eu não teria tempo? Estou livre todo dia, disse Shin com um sorriso. Se você está livre todos os dias, por que não veio nos visitar antes? A pergunta de Noana fez Shin soltar uma risada sem jeito. Ele rapidamente mudou de assunto. Ouvi dizer que um novo izakaya abriu no Seretei. Quer ir dar uma olhada? Certo. O Noana olhou para os documentos em sua mão. Shin era mais importante. Esse trabalho podia esperar. Além disso, ela tinha seu vice-capitão, Izani Kotetsu. Mesmo que o Noana não resolvesse, Izani cuidaria. Mas o Noana era uma capitã muito consciente, por isso sempre parecia tão ocupada. Copy System capítulo 842. Shin e o Noana desfrutaram de uma bebida tranquila no izakaya, completamente incomodados. Yorishi realmente tinha vindo procurar por Shin, mas não conseguiu encontrá-lo. Ela só chegou até o quartel da 4ª divisão, onde Izane a informou que Shin havia saído com seu capitão. Incapaz de encontrar Shin, Yorishi agora estava furiosa. Quanto a Shutara Seijumaru, ela já havia retornado ao Palácio do Rei das Almas. Embora pudesse sair de vez em quando, não podia ficar fora por muito tempo. A última vez que ela ficou tanto tempo no Seretei foi porque estava em uma missão especial, recrutar Shin para o Esquadrão Zero. Infelizmente, ela foi rejeitada sem piedade. Tem estado muito calmo ultimamente, disse Shin para o Noana enquanto bebia. Como você sabe que está calmo? O Noana não pôde deixar de perguntar. Ela vinha de olho no que Shin andava fazendo ultimamente. Ela sabia que ele passava a maior parte do tempo na academia Shino e não parecia se importar com os assuntos dos vários esquadrões. Como ele sabia que as coisas estavam tão calmas? É simples. Só preciso olhar para a 4ª divisão. Quase não há pacientes, o que significa que as coisas estão calmas, certo? Shin disse com um sorriso. Na verdade, não está totalmente calmo. Houve alguns problemas no Rukongai. Alguns Ulous apareceram e causaram alguma destruição. O Noana explicou a situação para Shin. Ao ouvir isso, Shin imediatamente pensou em Aizen. Afinal, o Ecomundo estava praticamente sob o controle de Aizen naquele momento. Claro, Shin não ia ao Ecomundo há muito tempo, então ele não sabia como era a situação lá agora. Depois disso, Shin passou alguns dias com o Noana antes de Yorishi finalmente alcançá-lo. A essa altura, seu ressentimento contra Shin era palpável. Você está esquecendo de algo? Yorishi perguntou a Shin. Esqueceu alguma coisa? Shin perguntou, surpreso. Ele não se lembrava de ter esquecido nada. Tudo bem, se não lembrar, eu te lembro disso.
Você sabe qual é o seu papel agora? Yorishi perguntou a Shin, furiosa. Só então Shin se lembrou de repente, ele ainda era professor. Um professor na Academia Shino. Ele faltou à aula por vários dias. Embora a Academia Shino tivesse dias de folga, o problema era que não era um dia de folga. Então, nos últimos dias, Yorishi vinha cobertando por ele. E pensando bem, Shin não ensinava seus alunos há muito tempo. Na verdade, eu já ensinei tudo o que devo para eles. Não há mais nada para eu ensinar a eles, disse Shin a Yorishi. Ele estava falando sério. Ele ensinou aos alunos do Soul Reaper tudo o que deveria. Ele era responsável apenas por ensinar Kido. Ele havia ensinado todos os Kido de baixo nível. Quanto aos Kido intermediários e avançados, desculpe, eles não tinham o Reiatsu para usá-los. E as regras proibiam que ele ensinasse de qualquer forma. Para aprender Kido de nível superior, eles precisavam conquistar isso por seus próprios méritos, matando Olous. Isso era algo para depois que se tornassem os ceifadores de almas oficiais. Shin ensinou a eles sem reservas tudo o que deveria. Agora, dependia deles. Você tem razão, mas isso não muda o fato de que você só está sendo preguiçoso. Yorishi disse a Shin com um olhar cúmplice. Ela já o tinha visto há muito tempo. Shin só estava dando desculpas para sua preguiça. Um pouco de cortesia profissional, talvez. Shin deu de ombros e disse. Além disso, sinto que você é quem não está fazendo seu trabalho. Você é o vice-capitão da segunda divisão. O que você está fazendo passando o dia todo na Academia Shino? Acho que preciso relatar isso ao velho Yamamoto e pedir para ele te organizar. Nunca vi alguém tão ingrato. Se eu não estivesse cobrindo suas aulas nesses últimos dias, provavelmente você já teria estado inundado de reclamações de alunos. Yorishi estava prestes a perder a cabeça. Esse cara era inacreditável. Estou indo embora. Cansei de você. Yorishi saiu irritada. Desta vez, ela realmente deixou a Academia Sino, provavelmente voltando para a segunda divisão. Ela não está realmente brava, está? Shin observou a figura de Yorishi se afastando. Ele teria que arranjar um momento para compensá-la. Depois disso, Shin começou sua primeira aula em muito tempo. Para ser honesto, até os alunos ficaram surpresos ao vê-lo. Tenho estado ocupado com algumas coisas ultimamente, então estou um pouco atrasado nas suas aulas. Shin disse aos alunos lá embaixo. Uma explicação era necessária. Acreditando nele ou não, desde que o próprio Shin acreditasse, isso era suficiente. Hoje, não vou te dar uma palestra sobre teoria. Teoria é inútil. Só o combate real pode realmente mostrar sua força. Shin disse a eles. Isso mesmo. Shin planejava levar esses alunos para lutar contra alguns Olous. Combate de verdade? Vamos lutar contra os Olous? A expressão de Renji Abarai era de extrema empolgação. Ele era um clássico viciado em batalhas, provavelmente sem saber o quão fortes os Olous realmente eram. Embora os Olous comuns tivessem pouco ou nenhuma inteligência, seu poder de combate ainda era bastante formidável. Esses alunos provavelmente nem conseguiriam lidar com um Olou gigante. Se um menos da classe Gillian aparecesse, poderia facilmente eliminá-los. A força de uma Gillian superava de um vice-capitão e podia até trocar golpes com um capitão de esquadrão. Vamos mesmo entrar em combate de verdade? Não se preocupe, comigo aqui, você vai ficar bem. Mas ainda haverá perigo. Se você está com medo, é melhor desistir agora. Shin os avisou com antecedência. Tirá-los não significava que Shin seria uma babá completa. Se fizessem algo estúpido, ele talvez não os salvasse. No fim, ninguém desistiu. Afinal, essa era a classe de elite, composta pelo melhor dos melhores. E mesmo que quisessem desistir, vendo que nenhum dos colegas de classe tinha desistido, não podiam recuar por orgulho. Depois disso, Shin foi pedir permissão para levar os alunos ao mundo dos vivos para matar Olous. Se fosse qualquer outro professor, provavelmente seria difícil conseguir aprovação. Mas para Shin era diferente. Os professores da Academia Shino sabiam que Shin já foi capitão da segunda divisão e dizia-se que era o mais próximo em força do capitão comandante. Muitos até achavam que, se ele não tivesse renunciado ao cargo de capitão da segunda divisão, talvez tivesse se tornado capitão comandante. Muitas pessoas ainda achavam que era uma pena. Mas essas pessoas não faziam ideia do que Shin realmente queria. Será que ele se importava com o cargo de capitão comandante? Mesmo que lhe oferecessem o cargo de Rei das Almas, ele não se interessaria.
Ele olhou para o grupo excessivamente animado. Ele esperava que, quando realmente vissem um Olô, não tivessem tanto medo nem de balançar suas espadas. Se fossem tão patéticos assim, Shin certamente os avisaria para nunca dizerem que eram seus alunos, para que não manchassem sua reputação. Copy System Capítulo 843 Shin abriu um portão sem Caimon, conduzindo um grupo de estudantes praticamente vibrando de curiosidade para o mundo dos vivos. Para caçar Olôs, você tinha duas opções, o mundo dos vivos ou o Ecomundo. Mas Shin não ia arrastar uma turma de cadetes da Academia Shino para um lugar como o Ecomundo. Naquele inferno, eles seriam menos que carne de canhão. No nível atual, esses alunos poderiam lidar com um Olô mais poderoso, no máximo. Trabalhando juntos, eles podem até derrubar um gigante. Mas um menos classe Gillian. Eles seriam massacrados no instante. Então este é o mundo dos vivos? Tokia Kushiki perguntou, sua curiosidade compartilhada por todos os outros alunos. Era a primeira vez que estavam ali, e tudo parecia novo e fascinante. Vocês são todos espíritos aqui, então não precisam se preocupar em serem vistos por humanos comuns, explicou Shin para Ruki e os outros alunos. Claro, o próprio Shin podia ser visto. Ele não era um espírito, mas poderia facilmente esconder sua presença dos humanos se quisesse. Da mesma forma, humanos com poder espiritual naturalmente alto, como Ishigo Kurosaki, podiam ver os ceifadores de almas. Depois, havia os Fullbringers, cujos poderes eram despertados por energia espiritual. Certo, vou usar uma isca Olô para atrair alguns deles, anunciou Shin. Vocês estão todos prontos. A isca Olô era essencialmente uma isca criada a partir de energia espiritual. Como os Olôs eram atraídos por altas concentrações de partículas espirituais, era incrivelmente eficaz. Um pedaço pequeno não atrairia nada muito poderoso, apenas alguns Olôs insignificantes e menores. Se uma Gillian aparecesse, seria como ganhar o prêmio máximo. É melhor você comprar um bilhete de loteria. Estamos prontos, instrutor Shin. Os alunos seguraram seus Zanpakuto. A maioria ainda era o padrão Asal Shinon lançado, mas alguns já haviam alcançado o Shikai. Qualquer um que conseguisse alcançar o Shikai ainda na academia era considerado um gênio. Logo depois que Shin jogou a isca, um enxame de pequenos Olôs apareceu. Eles mal eram mais fortes que humanos comuns e não tinham ataques reais, na maioria das vezes, gritos para assustar as pessoas. Contra um ceifador de almas, eles não passavam de carne de canhão. Dezenas de pequenos Olôs foram atraídos, junto com um significativamente mais forte. Quando Renji Abaraya viu, imediatamente avançou. Rugido, Zabimaru. O Zanpakuto de Renji se transformou em uma lâmina segmentada, semelhante a um chicote, um tipo de combate direto. Não era particularmente excepcional, mesmo em seu estado de lançamento, mas também não era terrível. Shin observou partir. Ele pode lidar com essa, sem problema. Mas usar o Shikai dele logo de cara. Ele deve achar que tem Reiatsu para queimar. Uma liberação de Shikai podia aumentar a pressão espiritual em quase 10 vezes, mas tinha uma grande desvantagem: drenava o Reiatsu como uma peneira. Cada ataque consumia uma enorme quantidade de energia espiritual. Apenas aqueles com imensas reservas, como Ishigo Kurosaki, poderiam manter um estado constante de Shikai. Sua lâmina gigante estava praticamente sempre em sua forma liberada, um testemunho de seu poder inato. Afinal, Ishigo era um coquetel de 4 poderes diferentes: ceifador de almas, Olô, Quincy e Fullbring. Não era de se admirar que o cara fosse um código de trapaça ambulante. Logo, Renji derrotou o poderoso Olô, mas estava visivelmente exausto. Seu Reiatsu atual não conseguiria sustentar Shikai por muito tempo. Seu Shikai deveria ser uma carta na manga, não seu movimento inicial. Você é muito impulsivo. Shin apareceu na frente de Renji e disse. Embora Renji não estivesse ferido, seu Reiatsu estava quase esgotado, reduzindo efetivamente sua força de combate pela metade. Se você encontrar outro inimigo nesse estado, estará morto. E não pense que minha presença aqui é garantida. Se vocês se encontrarem em perigo real, talvez eu não intervenha, Shin acrescentou como um lembrete final. Suas palavras podiam soar duras, mas eram para o bem deles. Quando o verdadeiro perigo atingisse, quem estaria lá para salvá-los? No fim, só podiam confiar em si mesmos. Os Olôs menores foram tratados rapidamente, sem feridos. Se eles nem conseguiam lidar com Olôs menores, não tinham motivo para se tornarem ceifadores de almas. HMM
De repente, o olhar de Shin ficou mais afiado. Ele olhou para a distância, onde vários menos grandes da classe Gillian avançavam pesadamente em sua direção, destruindo prédios pelo caminho. Os humanos fugiram apavorados. Como os humanos não podiam ver os Hollows, para eles, parecia que os prédios estavam sendo destruídos por alguma força invisível, levando ao pânico, impotência e, por fim, à morte, enquanto suas almas eram devoradas. O que é isso? O rosto de Rukia ficou pálido enquanto ela olhava horrorizada para os gigantes à distância. O poder deles era avassalador. O puro Reiatsu que emanava deles quase fez Rukia cair de joelhos. Menos grande. Gillians. O que eles estão fazendo aqui? Shin ergueu uma sobrancelha. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Uma Gillian não deveria ter sido atraída aqui. Uma ideia piscou e morreu tão rápido quanto. Será que Aizen enviou? Ele descartou imediatamente. Isso não fazia sentido. Aizen não tinha nada a ganhar provocando-o. Agora, Aizen sabia que não devia arrumar briga. Certamente não faria questão de arrumar uma. Um menos está além das suas habilidades atuais, disse Shin para Rukia. Ele não tinha a intenção de deixá-los lutar contra essas coisas. Seria suicídio. Eu cuido disso. Fiquem todos para trás. Mesmo que Shin não tivesse intervindo, alguém teria intervindo. Ainda havia Quincy no mundo dos vivos, e esta era a cidade Karakura. Tanto os Vizoredi quanto Kizuki Urahara estavam ali. Os Vizoredi talvez não se mostrariam facilmente, mas Urahara não ficaria parado se as coisas saíssem do controle. Um raio de cera disparou em sua direção. Shin observava calmamente. Bakudo número 81. Danku. Uma barreira transparente se materializou, bloqueando todas as explosões de cero. Um Danku sem cânticos. Rukia murmurou, os olhos brilhando de admiração enquanto olhava para Shin. Era tão poderoso, mesmo sem a invocação, podia bloquear um cero. Na verdade, ela estava fazendo uma montanha de um toupeira. Se Shin nem conseguisse bloquear um cero de uma simples Gillian, teria que ser pateticamente fraco. Afinal, os Gillianos eram apenas carne de canhão. Copy System capítulo 844 eram 4 no total, 4 menos da classe Gillian. Isso era um problema sério para o mundo dos vivos. Até um tenente comum teria dificuldade para derrubar uma única Gillian. Devemos ir ajudá-lo? Um dos alunos perguntou nervosamente. Ajudar ele? Tá brincando? Teríamos sorte se não nos matássemos. Ele está certo. Isso é um menos grande. Um verdadeiro menos. O puro Reiatsu é suficiente para nos prender. Nem chegaríamos perto antes de morrermos. Os alunos debatiam entre si, mas, no fim, ninguém fez nada. Não era que eles não quisessem ajudar, eles simplesmente entendiam a enorme diferença de poder. Subir lá seria suicídio, e eles só atrapalhariam. Eles precisavam confiar na força do instrutor. Rukia cerrou os dentes. Ela queria desesperadamente ajudar, mas no fim, se conteve. Não posso ser um peso para o instrutor Shin. Ela baixou seu zanpakuto. Subir lá não seria apenas inútil, forçaria Shin a protegê-la. Shin ficou satisfeito ao ver que nenhum dos alunos havia corrido para a frente. Se tivesse sentido, ele teria que derrubá-los do caminho ele mesmo. Ao ficarem para trás, mostraram bom senso, recusando-se a se tornar um problema. Claro, isso pouco importava. Com apenas 4 Gillians, Shin poderia ter lidado com eles dormindo. Ele desenhou seu zanpakuto. Com um único golpe fluido, ele liberou uma onda de pura pressão de espada. Num instante, os 4 Gillianos foram cortados ao meio, suas formas massivas desmoronando em nada antes de se dissolverem em partículas de resina no ar. Os alunos atrás dele ficaram boquiabertos. Os mesmos monstros cujo Reiatsu dificultava até ficar de pé foram obliterados pelo professor em um único e sem esforço. A esgrima dele é incrível. Quero aprender isso. Sempre achei que o instrutor Shin era incrível no Kido. Eu não fazia ideia de que o Zanjutsu dele também estava em outro nível. Ele é tão forte. Se eu tivesse esse tipo de poder, poderia eliminar o Los sem problema. E, dizem que o instrutor Shin é o ceifador de almas mais forte da Sociedade das Almas, ficando atrás apenas do Capitão Comandante. Pode sonhar se achar que algum dia vai chegar ao nível dele. Muito legal. Rukia disse, com os olhos brilhando. Droga, Renji murmurou, olhando para Rukia antes de fixar o olhar em Shin, um lampejo de irritação nos olhos. Embora fosse grato pela instrução de Shin, a admiração de Rukia por ele estava ficando um pouco intensa demais para o seu gosto. Instrutor Shin é forte demais.
Os alunos que estavam imobilizados pelo Reiatsu finalmente se levantaram e correram até Shin. O que há de tão surpreendente em eliminar alguns batatos pequenos? A expressão de Shin era calma. Aos olhos dele, os gilianos não passavam de carne para canhão. O mesmo valia para Djushas, e até para Vasto Lord. Todos eram apenas lixo que ele podia matar com um único golpe. Como ele podia matar todos com um golpe só, via todos como igualmente fracos. Peixinho. Os alunos ficaram sem palavras. Eles passaram incontáveis horas em aulas teóricas, onde seus instrutores enfatizavam repetidamente o quão assustador era um menos grande. E agora, o instrutor Shin os chamava de pequenos. Mas pensando no poder que acabara de demonstrar. Bem, para ele, provavelmente eram apenas pequenos. Eles nem sequer conseguiram incomodá-lo antes de serem eliminados sem esforço. Para mim, elas não passam de formigas. Mas para você, no seu nível atual, uma Gillian é um oponente imbatível. Não deixem o que acabaram de ver te dar uma ideia errada, Shin os avisou. A última coisa que ele precisava era que eles ficassem convencidos e pensassem que um menos era fácil de convencer. Se tentassem lutar contra uma, seria uma sentença de morte garantida. Certo, já chega de empolgação por hoje. Vamos voltar para o Seretei. Shin não tinha a intenção de continuar o exercício de campo. E se outro menos aparecesse? Embora fosse fácil para ele lidar, ele não estava ali para ser babá. Ele abriu um portão sem Caimon e fez com que eles se alinhassem para entrar. Depois que todos terminaram, Shin olhou para um ponto específico à distância. Com um olhar distante e conhecedor, ele mesmo atravessou o portão. Naquele exato lugar, Kizuki Urahara e Tessai Tsukabezi estavam tensos, sentindo como se tivessem acabado de ser descobertos. O capitão Shin definitivamente sabia que estávamos aqui, disse Urahara. Parecia que o dispositivo de escudo Reiatsu que ele havia desenvolvido era inútil contra a Shin Uzumaki. Tessai permaneceu em silêncio. Os dois estavam ali por causa dos Gilions. Se o menos não tivesse aparecido, eles não teriam se mostrado. Eles originalmente queriam ver se Aizen estava por trás da aparência deles, mas agora parecia que não era o caso. Senhor Urahara, o que acha do poder do Capitão Shin? Tessai perguntou. Seu poder é insondável. O comportamento brincalhão habitual de Urahara havia sumido, substituído por uma expressão de seriedade pura e sem adulteração. Então, se o Capitão Shin enfrentar Aizen, quem você acha que venceria? Ao ouvir a pergunta de Tessai, Urahara não respondeu. Ele simplesmente se levantou e começou a voltar para sua loja. Era uma pergunta difícil de responder. Tanto Shin quanto Aizen eram homens que ele não conseguia enxergar através deles. Mas, no fundo, Urahara ainda sentia que Shin era o mais assustador dos dois. Aizen era um oponente formidável, mas sua intuição gritava que Shin era muito mais perigoso. Se realmente se enfrentassem, Urahara apostaria no Shin. Mas será que eles realmente lutariam algum dia? Isso era um mistério. Na Sociedade das Almas, Urahara sempre sentiu que havia uma tensão estranha e sutil entre Shin e Aizen. O que Urahara mais temia agora era que eles estivessem trabalhando juntos. Se fosse assim, o mundo inteiro mergulharia no caos. Agora sou apenas um humilde lojista. Não precisa pensar nessas coisas. A atitude brincalhona de Urahara voltou. Enquanto isso, Shin já estava de volta à Sociedade das Almas. Ele não se importou em ter descoberto Urahara. Após retornar ao Sereitei, Shin disse aos alunos para refletirem sobre o que aprenderam na batalha. Claro, dizer para eles refletirem sobre seus ganhos era só uma desculpa para Shin relaxar. Era como dar a eles um horário de estudo enquanto fazia o que quisesse. Copy System Capítulo 845 12 anos passaram num piscar de olhos. Rukia Kushiki já havia se formado há muito tempo e agora era uma oficial titular na 13ª Divisão. Shin, no entanto, ainda estava fazendo um papel de preguiçoso na Academia Shino. Ele ocasionalmente passava pela 2ª Divisão ou fazia uma viagem para a 4ª Divisão, vivendo uma vida de lazer. A história está prestes a começar. Shin já tinha recebido a notícia de que Rukia estava indo para o mundo dos vivos caçar Olous. Não demoraria para que ela perdesse seus poderes de ceifadora de almas, e Ishigo Kurosaki absorveria sua energia espiritual para começar sua própria jornada de derrotar Olous. O Ojuku de Kizuki Urahara também logo seria escondido na alma de Rukia. Mas Shin não tinha a intenção de ser espectador. Ele permaneceu na Soul Society, satisfeito com seu estilo de vida preguiçoso. O Ishigo em estágio inicial ainda estava fraco, então Shin não via motivo para se envolver.
Estou ficando um pouco entediado, disse Shin bocejando, espreguiçando-se enquanto se levantava da cadeira. Ele podia estar entediado agora, mas as coisas iam ficar muito mais interessantes. Quando a trama principal começasse, tudo se animaria. Vou voltar para a segunda divisão. Esse trabalho de ensino perdeu seu encanto. Eu me desisto. Depois de décadas como professor, Shin já tinha tido o suficiente. Ele rabiscou uma carta de demissão e decidiu que não voltaria. Se alguém aprovaria sua renúncia era irrelevante. Será que Shin realmente precisava se importar com o que os outros pensavam? Shin-sama, você voltou. O rosto de Soifon se iluminou de alegria ao vê-lo. Shin só voltava de vez em quando, então cada visita era uma surpresa agradável. Sua pressão espiritual melhorou novamente. Soifon, disse Shin, surpreso ao sentir o aumento do poder dela. Estava claro que ela vinha treinando duro. Onde está Yorishi? Shin perguntou. Lady Yorishi provavelmente está tomando sol em algum lugar, disse Soifon, com expressão cansada. Ela agora gerenciava sozinha todos os assuntos da segunda divisão. Yorishi agia mais como a imperatriz aposentada do esquadrão, tratando cada dia como um feriado. Isso, claro, significava que Soifon nunca teve uma pausa. Você vai ficar na segunda divisão por alguns dias, Shin-sama? Ela perguntou. Não pretendo ir embora. Já pedi demissão do meu posto na academia Shino. De agora em diante, vou ficar na segunda divisão. Espero que não se importe, Soifon. Shin disse com um sorriso. Um olhar de puro êxtase passou pelos olhos de Soifon. Importa? Claro que não. Ela nunca quis que Shin fosse para a academia em primeiro lugar. Agora que ele finalmente estava de volta para sempre à segunda divisão, ela não poderia estar mais feliz. No futuro, se tivesse alguma dúvida sobre treinamento, poderia perguntar diretamente ao Shin-sama. Olha só quem voltou. Já terminou de brincar de professor? Ficou chato demais para você? A voz de Yorishi veio de trás dele. No momento seguinte, ela se transformou em um gato preto e pulou no ombro de Shin. Shin agarrou a forma felina Yorishi e a largou no chão sem cerimônia. Ela estava prestes a subir na cabeça dele, e Shin não queria saber disso. Ainda tão rude comigo quanto sempre, disse Yorishi, irritada. Acho que com você, não precisa ser educado. Shin riu, puxando uma cadeira e sentando-se. Você simplesmente saiu da academia. Você acha que o velho Yamamoto vai aprovar? Yorishi perguntou. Preciso da aprovação dele? Shin não se preocupava nem um pouco. Mesmo que Yamamoto não aprovasse, não havia nada que pudesse fazer. Shin não se importava nem um pouco com o que o velho pensava. Além disso, o verdadeiro motivo de eu ter saído é que os estudantes hoje em dia são simplesmente terríveis. Se houver algum com talento de verdade, eu não me importaria de ser mentor por um tempo. Shin estava dizendo a verdade. A geração atual de estudantes era muito diferente dos anteriores. Todos eram fracos demais. Shin voltou à vida na segunda divisão. A notícia de sua renúncia rapidamente chegou ao velho Yamamoto, que, afinal, ainda era o diretor da academia Shino. A academia havia sido fundada por Yamamoto, e ele servia como seu diretor desde então. Qualquer resignação naturalmente cruzaria sua mesa. Yamamoto ficou profundamente descontente por Shin ter saído sem dizer uma palavra, mas no fim, não o puniu, aceitando tacitamente a renúncia. Ele sempre soube que esse dia chegaria. Na verdade, veio um pouco mais tarde do que ele esperava. Soifon, seu poder está um pouco fraco. Shin estava atualmente treinando com Soifon, ou melhor, guiando-a. Sob sua orientação, o progresso de Soifon foi notável. Sua força, que parecia ter atingido um platô, agora estava melhorando novamente. Parece que minha força não pode ficar mais forte, disse Soifon com um suspiro. Verdade, isso é uma fraqueza. Mas com a técnica de força monstruosa que te ensinei, você ainda pode pegar seus inimigos de surpresa, Shin assentiu. Afinal, força bruta é em grande parte inata. Mesmo com treinos, era difícil melhorar significativamente, e a especialidade de Soifon sempre foi a velocidade. Você não podia esperar que ela se destacasse em todas as áreas. Só um trapaceiro poderia ser perfeito em todos os aspectos. Sem um trapaça, certamente haveria falhas. Yorishi, o que você acha da força do Soifon superar a sua? Shin perguntou a Yorishi. O que há para pensar? Não tenho ideia sobre isso. Yorishi não disse mais nada.
Mas, nesse ponto, a força de Soifon realmente superava a de Yoruichi. Um trabalhava incansavelmente enquanto o outro era preguiçoso. Não era surpresa que Soifon a tivesse ultrapassado. Você não tem nenhum desejo de se aprimorar? Você se contenta só em ser preguiçoso? Shin perguntou. Não, eu realmente não tenho vontade de ficar mais forte. Estou perfeitamente satisfeito com minha força atual. Eu realmente preciso ser mais forte que Soifon. Yoruichi parecia não ter nenhuma ambição. Na verdade, Lady Yoruichi tem trabalhado muito. Eu a vi treinando em segredo, Soifon disse de repente para Shin. Ela tentava falar por Yoruichi, mas a boca de Yoruichi se contraiu. Ela não esperava ser completamente exposta por Soifon. Shin olhou para Yoruichi. Ele achava que ela realmente não se importava, mas parecia que ela só fingia não se incomodar com Soifon superá-la. No fundo, ela provavelmente se importava muito. Fazia sentido. Ela sempre tratou Soifon como uma irmãzinha. Agora que sua irmãzinha era mais forte que ela, era naturalmente difícil aceitar. O que você está olhando? Yoruichi retrucou, vendo o sorriso brincalhão e a expressão divertida no rosto de Shin. Shin desviou o olhar. Isso foi bom. A preguiçosa Yoruichi finalmente começaria a melhorar sua força. Copy System capítulo 846. Se Yoruichi queria ficar mais forte, o melhor era pedir ajuda para Shin. Com a ajuda dele, sua força melhoraria muito mais rápido. Shin planejava relaxar, mas Yoruichi o agarrou e não soltou, insistindo que ele ajudasse a treinar. Suspiro. Todo o meu tempo livre está sendo desperdiçado por sua causa. Shin suspirou, com uma expressão levemente irritada. HMPH, se continuar relaxando assim, vai ficar completamente inútil. Yoruichi bufou. Ah, é mesmo? Vindo de você, isso é ridículo. Você não era igual a mim não faz muito tempo. Shin lançou um olhar desesperado para ela. A antiga Yoruichi não era diferente dele, igualmente preguiçosa. Agora que estava se esforçando um pouco, teve a audácia de dar uma bronca nele. Na verdade, acho que o motivo de eu estar tão desmotivado antes foi inteiramente por sua causa. Yoruichi colocou a culpa diretamente em Shin. Shin, percebendo que de repente assumia a culpa, ficou atônito por um momento, depois olhou para Yoruichi com desagrado. Uau, Yoruichi! Jogando a culpa em mim, é? Quando se trata disso, eu diria que você leva o prêmio. Shin fez um joinha. É a verdade. Não foi você quem me ensinou no começo. Minha preguiça definitivamente é em parte culpa sua. Você vai negar? Yoruichi inclinou a cabeça para Shin. Ele decidiu não discutir com ela. Não adiantava. Tentar argumentar com Yoruichi era uma causa perdida. Já te ensinei tudo o que posso. O resto depende de você. Você não precisa de mim aqui para te guiar. Shin disse a Yoruichi. Honestamente, ele lhe ensinou tudo o que pôde. O resto dependia dela. Não, nem pense em fugir. Eu sei que você quer ir embora, disse Yoruichi, segurando o braço de Shin, para sua frustração. Então o que você quer? Você não vai me deixar ir, vai? A expressão de Shin era de pura impotência. Honestamente, não fazia sentido ele ensinar Yoruichi agora. Tudo dependia dela. Enquanto ela se esforçasse, sua força melhoraria rapidamente. Não tinha mais nada a ver com sua orientação. Isso mesmo. Não vou te deixar ir. Yoruichi sentiu. Claro que ela não ia deixá-lo ir. Ela sentia que, com Shin por perto, sua força melhoraria mais rápido. Claro, isso era só uma ilusão. Você não tem mais nada para fazer. Qual o problema de ficar aqui e treinar comigo? Ou você tem outra coisa para fazer? Yoruichi questionou Shin, com os olhos fixos nele. Sim, na verdade tenho outra coisa para fazer. Então, estou indo embora. Com isso, Shin se virou e foi embora. Quando Yoruichi estava prestes a agarrá-lo, a figura de Shin já havia desaparecido. Se Shin quisesse ir embora, não havia como Yoruichi impedi-lo. Ele foi embora às pressas. Droga, murmurou Yoruichi, irritada. Shin desapareceu num piscar de olhos. Ela não fazia ideia de onde ele tinha ido. Ela só podia supor. Então, colocando seu treinamento em pausa, ela foi para a quarta divisão procurá-lo. Mas ir para a quarta divisão era um beco sem saída. Shin já tinha imaginado que ela iria lá procurá-lo, então ele foi para outro lugar completamente diferente, o mundo dos vivos. Ele não planejava ir, mas para evitar Yoruichi, acabou lá, aparecendo diretamente na cidade Karakura. Era um ponto quente para atividades espirituais, e o palco principal da história, então, claro,
Ele veio para cá. O resto era só entediante. Aqueles Vizorei estão se escondendo bem. Ainda não encontrei. Shin disse ao chegar em Karakura Town. Ele não procurou com tanto cuidado, porém. Se realmente se dedicasse, definitivamente conseguiria descobrir onde os Vizorei estavam escondidos. Mas para quê? Ele não tinha vindo ao mundo dos vivos para encontrá-los. Tem havido muitos Olous no mundo dos vivos ultimamente. O olhar de Shin caiu sobre um Olou errante. Ele nem se deu ao trabalho de atacá-lo. Não havia necessidade de lidar com alguns Olous gigantes. Só liberar sua pressão espiritual já seria suficiente para esmagá-los. Ele encontrou um lugar para descansar. Outros que vieram para o mundo dos vivos precisavam de um Jigai. Mas Shin não precisava de nenhuma. Afinal, ele era humano. As pessoas só achavam que ele era um ceifador de almas porque usava sua pressão espiritual para esconder sua verdadeira natureza. Nem mesmo o velho Yamamoto conseguia enxergar através dela. Shin fugiu para o mundo dos vivos, e na sociedade das almas, Yorishi estava furiosa. Shin realmente não está na sua quarta divisão? Yorishi perguntou a Retsuo Nohana. Não tenho motivo para mentir para você. Ou prefere vasculhar meu esquadrão? O Nohana olhou para Yorishi, os dois à beira de um impasse tenso. Tudo bem, eu acredito em você. No fim, Yorishi não discutiu com o Nohana. Não havia benefício algum. Depois disso, Yorishi se virou e foi embora, pensando para onde Shin poderia ter ido. Ela acreditava em Nohana, não havia motivo para ele escondê-lo. Não importa para onde você fuja, mesmo que seja para o mundo dos vivos, eu vou te encontrar. De repente, a expressão de Yorishi congelou. Isso mesmo, o mundo dos vivos. Era totalmente possível que ele tivesse ido lá. Ela não tinha considerado o Ecomundo. O ambiente lá era muito rigoroso, Shin não teria ido por aí. Mas o ambiente no mundo dos vivos era bastante agradável. Ela supôs que Shin provavelmente tinha fugido para lá, mas ainda era só um palpite. Vou procurar o Soifon. Vou pedir para ele investigar e ver se ele realmente está no mundo dos vivos. Yorishi voltou para procurar Soifon. Soifon não recusou. Ela cumpriria qualquer ordem de Yorishi sem questionar, e ela mesma queria encontrar Shin. Lá de Yorishi, se Shin-sama realmente foi ao mundo dos vivos, não será fácil encontrá-lo. Soifon disse a Yorishi. Se Shin não quisesse ser encontrado, eles realmente não tinham capacidade de encontrá-lo. Além disso, não podiam simplesmente enviar os membros da segunda divisão para o mundo dos vivos a menos que algo acontecesse lá que exigisse sua intervenção. Yorishi assentiu levemente. Ela sabia que as chances de encontrar Shin eram pequenas, mas precisava tentar. Copy System capítulo 847 Shin, por sua vez, não fazia ideia de que Yorishi estava procurando por ele. Ele estava aproveitando muito seu tempo no mundo dos vivos. O mundo dos vivos é uma melhoria definitiva em relação à sociedade das almas. No mínimo, havia mais a fazer. Comparado à natureza estagnada e imutável da sociedade das almas, era muito mais interessante. Claro, depois de passar tanto tempo ali, Shin simplesmente se cansou disso. Passeando pelas ruas e provando a culinária local, Shin acabou se encontrando em um lugar familiar, a loja Urahara. Bem, veja só. A pequena loja do Urahara Kizuki. Shin se aproximou da pequena loja sem hesitar. Quando se aproximou, Tessai Tsukabezi, que estava de olho na loja, congelou. Capitão Shin. A expressão de Tessai endureceu imediatamente, seus olhos fixos em Shin com extrema cautela, como se esperasse um ataque a qualquer momento. Relaxa. Não estou aqui para causar problemas para você. Se eu fosse, já teria aparecido há muito tempo, disse Shin, lançando um olhar de soslaio para Tessai. Embora os crimes de Urahara e Tessai não fossem tão graves quanto os dos Vizorei, ainda eram homens procurados. Um encontro com outro ceifador de almas era a última coisa que queriam, especialmente um tão poderoso quanto Shin. Uma luta seria uma derrota garantida. O que será que traz o Capitão Shin à minha humilde loja? Você está procurando suprimentos para um Jigai? Urahara Kizuki perguntou, aparecendo com seu leque característico escondendo um sorriso astuto. Você é um homem bem informado, Urahara Kizuki. Você deve saber que não sou mais capitão. Então fique tranquilo, não estou aqui para prendê-lo, nem vou relatar sua localização a ninguém. Shin disse a Urahara. Na verdade, o esconderijo de Urahara não era segredo para certas pessoas na Soul Society. Muitos ceifadores de almas sabiam, e além disso,
A loja Urara vendia principalmente mercadorias para os ceifadores de almas, mantendo transações com vários deles. Velhos hábitos custam a morrer. Por enquanto, vou ficar com o Capitão Shin. Urara riu, sua mente já acelerada, tentando deduzir o propósito de Shin estar no mundo dos vivos. Urara tinha certeza de que Shin não apareceria ali sem motivo. Ele precisava ter um objetivo. Só espero que ele não esteja aqui para o Juku. Por algum motivo, um pressentimento fez os pensamentos de Urara pularem direto para o Juku. Sua intuição estava perfeita, mas Shin não estava lá para tirar o Juku de Urara. Ele queria obtê-lo, mas queria o Juku completo, não o protótipo falho que Urara havia criado. Além disso, Shin sabia que o Juku nem estava mais com Urara. Se ele não estava enganado, já deveria estar com Rukia Kushiki, ou mais especificamente, escondido em sua alma. Por outro lado, isso não era uma certeza. Talvez Urara ainda não tivesse escondido isso em sua alma. Mesmo em seu estado incompleto, o Ojuku seria de considerável utilidade para Rukia. Aizen poderia usá-lo para quebrar as barreiras entre Olou e Soul Reaper, criando arrancar-os. A versão de Urara certamente seria capaz de induzir algum tipo de mudança em Rukia. Aliás, aqui vai uma dica para você. Aizen está de olho em você. Mas, de novo, sempre gostou. Shin disse para Urara de repente. Aizen tinha Urara em alta consideração, e a localização de Urara não era segredo para ele. Ao ouvir Shin mencionar Aizen, a expressão de Urara mudou, ficando um pouco mais séria. Então, o Capitão Shin sabe que Aizen está aprontando algo mal. Os olhos de Urara estavam fixos em Shin, tentando extrair mais informações dele. Isso é realmente tão importante assim? Shin perguntou a Aizen com um leve sorriso. E não é? Urara estreitou os olhos levemente. Se Shin Uzumaki sabia que Aizen estava tramando algo, por que não tentou expô-lo? O que exatamente Shin Uzumaki estava planejando? Só estou te avisando. Depois de dizer o que tinha a dizer, Shin não teve intenção de se alongar. Ele se virou e foi embora. Observando a figura de Shin se afastando, a expressão de Urara se azedou, embora ele não dissesse nada. Se Aizen está me observando, vou precisar tomar mais cuidado. Urara sabia que não era páreo para Aizen, caso contrário, ele não teria sido superado por ele naquela época. Urara não era fraco, seu Zanpakuto era bastante poderoso, mas tudo dependia de com quem você o comparava. Contra Aizen, ele ficou aquém. Mesmo sem o Juku, o atual Aizen havia alcançado o auge de suas habilidades, estando no ápice absoluto de todos os ceifadores de almas. Shin vagou pelo mundo dos vivos por um tempo antes de voltar para sua residência atual. O plano dele era ficar ali por um tempo. O verdadeiro show no mundo dos vivos estava prestes a começar, e Shin não tinha a intenção de perdê-lo. Uma semana passou num piscar de olhos. Durante esse tempo, ele até viu um certo substituto de cabelos laranja cortando olous com um cutelo gigante. Quanto a Rukia Kushiki, tendo perdido todo o seu poder espiritual, agora era apenas uma pessoa comum, ou melhor, uma alma comum. Sem um Jigai, ela era apenas mais um espírito errante no mundo dos vivos. Pelo que eu sei, não vai demorar para Byakuya Kushiki vir buscar Rukia. Shin estava empoleirado em um prédio alto, observando Ichigo Kurosaki voltar para casa depois de matar um Olo, e caiu em pensamentos. Ele estava certo, não demoraria. Notícias de Rukia transferindo ilegalmente seus poderes de ceifadora de almas para um humano já haviam chegado ao Sereitei. Era um crime grave, uma violação das regras que não podia ser ignorada, e a Central 46 havia se interessado pessoalmente. Quando a Central 46 se envolveu, as coisas nunca foram simples. Para preservar a honra do clã Kushiki, o próprio Byakuya Kushiki liderava uma equipe para capturar Rukia. Renji Abaraya estava com ele, o coração cheio de raiva, não de Rukia, mas de Ichigo Kurosaki. No momento em que Byakuya chegou ao mundo dos vivos, Shin soube. Seu Reiatsu cobria toda a cidade Karakura, nenhum movimento escapou de seus sentidos. Eles chegaram antes do que eu esperava. Mas isso é bom. Isso significa que vou colocar as mãos no Juku muito mais rápido. Os olhos de Shin se estreitaram. Ele decidiu não participar da diversão ainda era dia. Embora a luz do dia não afetasse um ceifador de almas, causar confusão em plena luz do dia era muito evidente. Byakuya naturalmente esperaria até o anoitecer para trazer Rukia de volta. Capitão, se trouxermos Rukia de volta, qual será a sentença dela? Renji perguntou a Byakuya, a voz cheia de apreensão. Byakuya olhou para Renji, o rosto uma máscara sem emoção,
e não disse nada. Ao ver o silêncio do capitão, o desconforto de Renji só aumentou. Isso significava que as coisas estavam ainda piores do que ele temia. Copy System capítulo 848. Quando a noite caiu, Byakuya Kushiki olhava friamente para Rukia sob a luz do luar, enquanto Renji Abaraya estava ao lado deles, com os punhos cerrados. Transferir ilegalmente seus poderes de ceifador de almas para um humano é uma ofensa grave. Rukia, quem é aquele homem? Renji exigiu. Rukia olhou para Renji, depois para seu irmão, Byakuya, cuja expressão era fria e dura como gelo. No fim, Rukia não disse nada. Se ela entregasse Ichigo Kurosaki, ele também seria punido. Você ainda não fala? A frustração de Renji cresceu. Você vai voltar para o Seireitei para enfrentar sua punição, ou vai resistir? Byakuya perguntou, com um olhar fixo em Rukia. Rukia parecia indefesa. Na verdade, ela esperava que esse momento chegasse, mas nunca imaginou que seria seu próprio irmão a prendê-la. Ela não tinha a intenção de resistir. Além disso, ela sabia que era inútil. Com sua força atual, ela estava completamente impotente para revidar. Enquanto isso, na casa de Shin, ele olhava de olhos arregalados para um gato preto e a figura pequena de Soifon. Como diabos vocês dois me encontraram? Shin perguntou a Soifon e Orochi, genuinamente surpreso. Como eles o encontraram? Para ser encontrado até no mundo dos vivos. Eles eram mais capazes do que ele lhes dava crédito. Ele realmente não esperava que o encontrassem. HMPH, não nos subestime. Somos mais habilidosos do que você imagina, disse Orochi, sua voz vindo do gato preto. Shin-sama, encontramos você seguindo nossos instintos, respondeu Soifon honestamente. No entanto, Shin achava difícil acreditar que eles simplesmente tinham sentido o caminho até ele. Seguindo seus instintos. Era só isso? Na realidade, era verdade. Qualquer outro método teria falhado. Eu disse para não nos subestimar. Tenho a sensação de que você está nos menosprezando, Yorishi bufou novamente. Certo, admito que te subestimei. Agora que você está aqui no mundo dos vivos, pretende ficar por um tempo? Shin perguntou a Yorishi. Ficar um pouco. A expressão de Soifon imediatamente ficou dividida. Não era que ela não quisesse ficar, ela estaria mais do que disposta a ficar com Shin, mas seus deveres não permitiriam. Como capitã do Esquadrão 2, ela tinha responsabilidades demais para permanecer no mundo dos vivos. Ela precisava voltar para o Seireitei. Eu não tenho problema com isso, disse Orochi, completamente despreocupada em ficar. Bem, parece que não posso ficar no mundo dos vivos afinal. Parece que vou ter que voltar para o Seireitei em breve. Nesse momento, o olhar de Shin de repente se voltou para fora. Esse é o rei Atsudo Byakuya Kushiki. Soifon identificou com precisão a pressão espiritual. Ela já havia lutado com ele antes, então podia sentir claramente o que era dele. O que aquele capitão de rosto impassível está fazendo no mundo dos vivos? Não me diga que é sobre a irmã dele, disse Orochi, ainda em sua forma de gata, com uma expressão surpreendentemente humana. A notícia sobre Rukia Kushiki já havia se espalhado por todo o Seireitei. Normalmente, não teria se tornado um grande problema, mas de alguma forma, todo ceifador de almas no Seireitei agora sabia disso. Suspeito que alguém está tentando incriminar o clã Kushiki, disse Orochi a Shin. Transferir ilegalmente poderes dos ceifadores de almas era realmente um crime grave, mas se não tivesse sido exagerado, o clã Kushiki poderia facilmente ter suprimido isso. Rukia teria sido punida, mas não seria severa. Agora, as coisas eram diferentes. Shin sorriu levemente. Se ele não soubesse a verdade, talvez pensasse o mesmo. Mas, na realidade, o alvo de Aizen era simplesmente Rukia, ou, mais precisamente, o Ojuku dentro dela. Rukia não fazia ideia de que um certo lojista sem escrúpulos a havia colocado nessa situação. Caso contrário, Aizen provavelmente não teria escolhido ela. Você parece saber a verdade, não é? Yorishi disse, notando o sorriso no rosto de Shin. Sim, eu sei. Mas eu não vou te contar. Shin assentiu, e a testa de Yorishi se franziu ao olhar para ele. Estou quase a tentar arrancar seus olhos agora. Yorishi lançou um olhar fulminante para Shin, sentindo uma onda de irritação. Claro, se ela não pudesse vê-lo, provavelmente sentiria diferente. Caso contrário, ela não teria tanta pressa para encontrá-lo. Vamos assistir ao show. Shin disse a Yorishi e Soifon, então os conduziu em direção à confusão. Quando chegaram,
Shin percebeu que estavam um pouco atrasados. Olhando para as figuras caídas no chão, ele balançou a cabeça. Uryuzida foi abatido por Renji Ebara enquanto tentava impedir que eles tomassem Rukia. Quanto a Ishigo Kurosaki, ele havia sido completamente incapacitado por Byakuya Kushiki. Nos estágios iniciais, o poder de Byakuya era realmente avassalador. Embora Ishigo fosse o protagonista, sua força atual estava muito abaixo da de Byakuya. Era uma derrota completa. Mas isso não diminuía o potencial de Ishigo. O que você está fazendo no mundo dos vivos? Byakuya ficou um pouco surpreso ao ver Shin. Claro, embora estivesse surpreso por dentro, não demonstrou nenhum traço disso no rosto, mantendo sua expressão estoica habitual. Professor Shin. Os olhos de Rukia brilharam por um momento ao vê-lo, depois rapidamente se apagaram. Vim ao mundo dos vivos para me divertir. Isso é um problema. Shin disse com um sorriso para Byakuya. Byakuya franziu a testa. Ceifadores de almas não deveriam vir ao mundo dos vivos sem motivo, mas esse era Shin Uzumaki. Ele não podia fazer nada a respeito. Abrindo um Senkaimon, Byakuya se preparou para levar Rukia de volta. Não se preocupe, disse Shin, com a voz calma e tranquilizadora. Vai ficar tudo bem. Mesmo que Shigo e os outros não a resgatassem como fizeram na história original, Shin garantiria sua segurança. Afinal, ele já havia ensinado antes. Byakuya franziu a testa ao ouvir isso, mas não disse nada. Como chefe do clã Kushiki, e com Rukia agora membro do clã, ele precisava ser implacável para proteger a honra da família. Ele não ia pegar leve com ela. Essa era a natureza de Byakuya. Obrigado, professor Shin. Rukia sentiu uma onda de alívio, como se as palavras de Shin a tivessem deixado mais tranquila. Depois disso, Shin não interveio, apenas permitindo que Byakuya levasse Rukia de volta para o Seireitei. Yorishi olhou para Shin, surpresa. Ela achava que Shin impediria Byakuya de levar Rukia de volta. Copy System capítulo 849. Shin lançou um olhar para Ishigo Kurosaki, que estava estendido no chão, mas não se deu ao trabalho de fazer mais nada. Ele simplesmente passou pelo Senkaimon e retornou ao Seireitei. Ao ver Shin retornar, Yorishi e Soifon não tiveram escolha a não ser segui-los, embora ambos estivessem completamente frustrados. Parecia que ele estava apenas brincando com eles. Eles finalmente o encontraram no mundo dos vivos, e antes que pudessem se divertir, já estavam voltando para o Seireitei. Não me olhe assim. Qualquer um pensaria que eu acabei de intimidar vocês dois, disse Shin, notando as expressões deles. O que você acha que eles vão fazer com a Rukia Kushiki? Yorishi perguntou a Shin. Por que esse interesse repentino? Shin ficou genuinamente surpreso. Ele não esperava que Yorishi se importasse com tais assuntos. Estou um pouco curioso. Isso não é permitido? Yorishi lançou um olhar de soslaio para Shin. Claro que é permitido. Meu palpite. Eles vão condená-la à morte, disse Shin. Yorishi o encarou, atônita. Condenado à morte? Com certeza não seria tão sério assim. No máximo, ela vai ficar presa por algumas décadas, certo? Uma sentença de morte parece um pouco demais. Embora Rukia tenha quebrado as regras, seu crime não foi tão grave. Depois de todo o caos que Aizen causou, virando a sociedade das almas, o Ecomundo e o mundo dos vivos de cabeça para baixo, nem ele foi executado. Claro, também era possível que simplesmente não pudessem matar Aizen naquele ponto, dado quantos níveis ele havia evoluído. Honestamente, se Aizen tivesse continuado nesse caminho, ele teria se tornado invencível. Shin deu de ombros. Em circunstâncias normais, Rukia pegaria no máximo 10 anos, e isso seria considerado uma punição pesada. Mas Aizen estava puxando os cordões agora. Os membros do Central 46 estavam quase totalmente sob seu controle, completamente hipnotizados por Kyoka Suigetsu. Ao mesmo tempo, Aizen sabia que Shin havia retornado ao Seireitei. Na verdade, ele foi o primeiro a saber quando Shin foi para o mundo dos vivos. Seu retorno ao Seireitei nesse momento. Espero que isso não atrapalhe meus planos. O rosto de Aizen era uma máscara de fria indiferença. Mesmo que Shin representasse uma ameaça aos seus planos, Aizen não iria esperar mais. Não havia mais tempo a perder. A tecnologia para extrair matéria espiritual estrangeira estava completa. Tudo o que restava era recuperar o Juku da alma de Rukia. Quando eu tiver o Juku completo, não precisarei mais temer nem mesmo o Shin Uzumaki. Aizen acreditava que, com o Juku completo, não teria nada a temer. Shin só conseguia pensar em Aizen como ingênuo. Mesmo que ele obtivesse o Juku,
Shin, que podia copiar qualquer coisa, poderia simplesmente replicá-lo. Com ambos possuindo um Ojuku, como Aizen poderia competir com ele? Claro, Shin não tinha a intenção de atrapalhar os planos de Aizen. Ele ainda esperava seu pequeno cavalo de batalha aperfeiçoar Ojuku para ele. Por que ele interferiria? Enquanto isso, no mundo dos vivos, Ichigo Kurosaki já se preparava para salvar Rukia. Para recuperar seus poderes de Shinigami, ele buscou a ajuda de Kizuki Urahara. Naquele momento, Shin chegou à prisão onde Rukia estava detida. A silenciosa Rukia se levantou imediatamente ao vê-lo. Mestre Shin, peço desculpas. Parece que te envergonhei, disse Rukia, com a cabeça baixa. Me envergonhar? Como você me envergonhou? Shin perguntou, divertido. Eu ouvi dizer que fui condenado à morte. A voz de Rukia tremia levemente. Se houvesse uma chance de viver, ninguém escolheria a morte. Ela nunca imaginou que receberia uma sentença tão pesada. Você se arrepende? Se você não tivesse emprestado seus poderes para Ichigo Kurosaki, não estaria enfrentando isso, Shin perguntou. Não, não me arrependo. Rukia balançou a cabeça. Mesmo enfrentando uma sentença de morte, ela não tinha arrependimentos. Se ela não tivesse dado seus poderes a Ichigo, a família dele e ela mesma teriam sido mortos por aquele Olo. Você não precisa se preocupar. Você vai ficar bem. Eu prometo, disse Shin com um sorriso. Não, mestre Shin, você não deve tentar me salvar. Não quero te envolver nisso. Rukia olhou para Shin com determinação. Embora não quisesse morrer, não suportava vê-lo se colocar em perigo por ela. Qualquer um que tentasse salvá-la agora estaria fazendo inimigo de todo o Seretei. Ninguém pode me puxar para baixo. Você não tem o que é preciso. Shin disse com um sorriso. Depois, bagunçou o cabelo de Rukia e saiu. Rukia observou sua figura se afastando, lágrimas nos olhos, e baixou a cabeça silenciosamente. Ao sair da cela de Rukia, Shin viu Byakuya Kushiki. Afinal, este era o quartel da 6ª Divisão. Rukia estava sendo mantida ali, mas logo seria transferida para a colina Sokyoku. Foi lá que Aizen teria sua chance de extrair Ojuku. Byakuya, você é o irmão mais velho dela. Você realmente pode ficar parado assistindo ela ser executada? Shin perguntou de repente. O rosto de Byakuya era uma máscara gelada e sem emoção, mas Shin sabia que ele não era desprovido de sentimentos. No entanto, pedir para salvar Rukia era impossível. O homem era rigoroso com as regras, acreditando-as absolutas. Mesmo que ele não quisesse que ela morresse, não levantaria um dedo para salvá-la. Ele certamente era um personagem frio e antipático. Byakuya não falou, virando-se silenciosamente para sair. Depois de alguns passos, parou. Se você pretende salvá-la, terá que me derrotar primeiro, disse Byakuya friamente. Certo. Espero que você não se mate. Eu nem sempre conheço minha própria força. Posso acabar te matando sem querer, respondeu Shin com um sorriso. Byakuya não disse mais nada e foi em direção à cela de Rukia. Ele queria vê-la uma última vez, perguntar se ela tinha alguma última palavra. Shin deixou o quartel da 6ª Divisão, esperando Aizen agir. Ele também esperava Ichigo e os outros Ryokan invadirem a Soul Society. Desta vez, porém, a invasão provavelmente não seria tão tranquila. Na história original, eles tinham a ajuda de Orochi. Agora, talvez não tenham tanta sorte. Eles podem até acabar se matando na Sociedade das Almas. Mas Ichigo Kurosaki era um protagonista, afinal. Ele não ia cair tão facilmente. Além disso, mesmo que morresse, Shin não se importava. Ele não precisava de Ichigo para nada. Sua morte não teria impacto em Shin. Shin voltou ao quartel da 2ª Divisão, esperando o grande espetáculo começar. Provavelmente seria um choque para muitos dos capitães. Copy System capítulo 850. Alguns dias se passaram num piscar de olhos. A decisão foi tomada. Rukia Kushiki seria executada na colina Sokyoku. Kikou. Shin pensou no enorme carrasco em forma de fênix, a forma não selada do Sokyoku, que diziam possuir o poder destrutivo de 1.000.000 de Zanpakuto. Era a ferramenta definitiva da Soul Society para executar criminosos. Shin, no entanto, era cético quanto ao poder proclamado dele. Na história original, ele havia sido destruído por Shunsuke Kyoraku, Juziro Kitaki e alguns vice-capitães. Até Ichigo conseguiu bloquear. Por isso Shin nunca se preocupou com essa arma suprema durante seu tempo na Soul Society. Os Ryokan invadiram a Sociedade das Almas. Parece que Ichigo e seu grupo conseguiram a final.
Embora Shin não fosse mais capitão, ele ainda tinha suas fontes. Soifon o mantinha informado de tudo o que sabia. Será que o resgate de Shigo será tão tranquilo desta vez? Shin estava curioso para ver se Shigo ainda conseguiria salvar Rukia com sucesso, considerando todas as mudanças. O velho Yamamoto estava levando a invasão a sério, chegando até a enviar capitães para lidar com eles. Ele certamente estava exagerando. Você não vai para a colina Sokyoku? Achei que você ia salvar aquela garotinha, Yorishi perguntou a Shin, observando com uma expressão confusa. Se ele não agisse logo, Rukia seria levada para sua execução. Será que ele só ia assistir? Conhecendo Shin, isso parecia improvável. Como ele já havia expressado sua intenção de salvá-la, não ficaria parado. Sem pressa. Vamos esperar para ver. Shin não estava com pressa nenhuma. Aizen nem sequer tinha feito seu movimento ainda. Por que ele deveria estar com pressa? Dessa vez, Shin era apenas um espectador. No máximo, ele protegeria Rukia quando chegasse a hora. Lord Shin, últimas notícias. O capitão Aizen foi encontrado morto em seu quartel. Momo Inamori chegou ao quartel da 2ª divisão para se apresentar a Shin. Agora ela era peão de Shin por monitorar Aizen, embora se conseguiria realmente monitorá-lo fosse outra questão completamente diferente. Então é assim que é. Parece que as coisas vão ficar interessantes. Um leve sorriso brincava nos lábios de Shin. Ele vinha se perguntando quando Aizen faria seu movimento. Agora que tinha, Shin ainda não estava com pressa. Ele tinha muita paciência. Sinto que você está escondendo algo de mim. Qual é a história com o Aizen? Yorishi perguntou a Shin. Originalmente, Yorishi dava pouca atenção a Aizen, mas por causa de Shin, agora sentia que o capitão aparentemente comum não era o que parecia. Nesse momento, Hetsuo Nohana chegou de repente ao quartel da 2ª divisão. Shin, Aizen fingiu a própria vida, disse o Nohana a ele. O corpo de Aizen foi levado para o quartel da 4ª divisão na esperança de que o Nohana pudesse determinar a causa da morte. Mas o corpo que lhe trouxeram não era de Aizen, era seu Zanpakuto. Sob a hipnose completa de Kyoka Suigetsu, até mesmo Nohana achou difícil enxergar através da ilusão. Na história original, ela só percebeu que algo estava errado. Mas agora, com sua força muito maior do que no original, ela havia descoberto a enganação de Aizen. Lembrando do interesse de Shin em Aizen, ela não havia contado isso ao capitão comandante Yamamoto. Em vez disso, ela veio contar para Shin. Fingiu a morte dele. O rosto de Yorishi estava cheio de desconfiança. Será que Aizen realmente poderia fingir sua morte bem debaixo do nariz de todos? E para qual propósito? Seus instintos lhe diziam que as ambições de Aizen eram imensas. Seu olhar então se voltou para Shin. Era óbvio que ele sabia o que Aizen estava planejando, mas ela não o pressionou por detalhes. Ela sabia que, mesmo que perguntasse, ele provavelmente não contaria. Nesse caso, era melhor não perguntar. Está tudo bem. Desde que você saiba. Shin não disse muito mais. Era bom que o Nohana e os outros soubessem que Aizen havia fingido sua própria morte. Pelo menos eles estariam em alerta. Claro, mesmo com a guarda em alto, pouco podiam fazer contra o Kyoka Suigetsu de Aizen. O Nohana e os outros não revelaram a morte forjada de Aizen, e a notícia de seu assassinato causou grande alvoroço na Soul Society. A culpa foi colocada sobre os Ryoka. Ninguém suspeitaria que foi um trabalho interno. Aizen havia fingido sua morte para usar Ichigo e os outros para lançar todo o Seireitei no caos, permitindo que ele invadisse a grande galeria de livros dos espíritos e pesquisasse a criação do Zouken. Claramente, o atual Aizen não tinha poder para conquistar o Palácio do Rei das Almas. Até mesmo chegar lá era necessário Zouken. Caso contrário, ele não teria ido tão longe. A morte forjada de Aizen trouxe muitos problemas para Ichigo e seu grupo, que agora estavam assumindo a culpa. Mas não teriam que aguentar por muito tempo. O próprio Aizen logo revelaria suas verdadeiras cores. Desde o começo, ele nunca teve a intenção de se esconder para sempre. Na verdade, se o Nohana anunciasse que Aizen não estava morto, sua identidade provavelmente seria descoberta. Mas também era possível que ninguém acreditasse nela. Afinal, o corpo de Aizen estava ali, bem para todos verem. Embora o corpo fosse falso, além de Shin, ninguém podia perceber só de olhar. Até o Nohana só descobriu a verdade ao examinar a causa da morte. Num piscar de olhos, chegou o dia da execução de Rukia. Shin não podia mais ficar parado assistindo. Todo esse caso estava prestes a chegar ao fim,
E Aizen estava prestes a desertar para o Ecomundo. Você ainda não vai atuar? Yorishi sussurrou no ouvido de Shin. Você parece realmente querer me ver em ação, disse Shin, olhando para Yorishi surpreso. Sim, eu sei. Isso tornaria as coisas na Soul Society muito mais interessantes. Faz muito tempo que nada emocionante aconteceu. Yorishi tinha a expressão de alguém que estava ali só para o show. Lord Shin, quando chegar a hora, estarei ao seu lado, disse Soifon a Shin com determinação. Obrigado pela sua decisão, Soifon. Mas não há motivo para se preocupar. Um bom programa está prestes a começar, mas eu não serei o personagem principal. O personagem principal deste programa era Aizen. Shin não tinha interesse em roubar os holofotes. Afinal, ele ainda precisava que Aizen fosse seu cavalo de batalha. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.